Sabe quando você vende uma ação e você tem um lucro nessa venda? Pois bem, você vai precisar pagar 15% de imposto sobre esse lucro. É exatamente sobre isso que nesse vídeo eu quero abordar uma das 3 maneiras que eu conheço de você talvez isentar ou pelo menos diminuir o valor que você tem que pagar nesse imposto, beleza? Bora lá comigo! Eu sou o Luiz Augusto e aqui no canal Já Invisto a gente fala sempre sobre investimentos e coisas que estejam relacionadas com dinheiro. E se tem uma coisa que relaciona os dois diretamente é você ter que pagar imposto sobre uma operação que você fez com lucro na Bolsa de Valores. E ninguém gosta disso, nenhum investidor gosta de ter que pagar esse imposto, certo? Se você vender mais de 20 mil reais no mês em ações, e isso veja, não é 20 mil reais de lucro, não é 20 mil reais em uma ação, não é 20 mil reais numa operação, é a soma de todas as vendas no mês que você fazer em bolsa. Com ações for igual ou maior a 20 mil reais, você precisa apurar se você teve lucro, e se tiver lucro você vai pagar 15% de imposto sobre esse lucro, ou se você teve prejuízo. Como que você faz para poder fazer a conta se você teve lucro ou teve prejuízo? Você vai pegar o valor de venda da ação, vai diminuir o preço médio daquela ação e vai multiplicar isso pela quantidade de ações que foram vendidas. Com isso você vai ter o total de lucro ou prejuízo que você teve com aquela venda. Lembre-se, se você teve prejuízo, você pode guardar esse prejuízo para poder abater de um lucro futuro. E isso é muito importante porque é aqui que está o pulo do gato dessa movimentação. Na tua carteira de investimentos, você pode ter ações que você comprou com o objetivo de vender quando elas atingirem determinado valor, certo? Como por exemplo, eu estou comprando uma ação de crescimento, Cash 3, Melios. E essa ação, quando ela atingir determinado valor, meu objetivo é vender ela. Ou uma ação de recuperação. Um exemplo ótimo para ser dado é da CVC. A CVC ela sofreu muito desde quando começou a pandemia, as cotações das ações caíram muito. E eu comprei algumas lá, esperando que quando voltar tudo ao normal, com as viagens e tudo, essa cotação suba e eu consiga vender por um preço maior, tendo um lucro. E eu tendo lucro, eu preciso pagar 15% de imposto de renda. Por outro lado, você pode ter na tua carteira ações que são de dividendos. Então são ações que você compra e você não quer se desfazer delas. Elas estão ali para poder gerar rendimento, uma vez a cada tantos meses, pinga uma graninha na tua conta, certo? Então é uma estratégia geralmente de buy and hold, pessoas que compram ações, que pagam dividendos e deixam elas ali e vão sempre acumulando posição. Minha carteira funciona assim, tem algumas ações que estão esperando um certo valor para serem vendidas e tem outras ações que elas estão ali e eu vou morrer com elas. São ações pagadoras de dividendos que eu não pretendo me desfazer. E essa estratégia ela funciona de maneira otimizada para pessoas que tenham carteiras parecidas com a minha. Tem um pedaço em cada um. Ela também funciona se você trabalhar só com 100% de uma carteira com objetivando de vender uma ação quando atingir determinado valor. E também funciona se tiver 100% em dividendos. Mas ela é otimizada se tiver um pouquinho de cada, beleza? E explicando a estratégia para vocês, como ela funciona mais ou menos. Funciona assim. Digamos que eu comprei uma ação. E essa ação de dividendos, o preço dela caiu, certo? O preço das ações sempre oscila com o tempo. É uma ação que eu comprei, não quero vender, mas nesse momento a cotação dela está mais baixa. Então o que eu faço? Eu vendo toda essa minha posição dessa ação, então eu gero um prejuízo, já que eu estou vendendo mais barato do que quando eu comprei. E uma vez que eu tenha tudo isso daqui vendido e zero a posição, no próximo dia, ou alguns dias depois, mas idealmente no próximo dia, eu recompro toda essa posição. E eu gerei um prejuízo aqui, certo? Esse prejuízo ele fica atrelado ao meu CPF e eu posso usar ele para poder abater de um lucro futuro. Aonde que vai ser o lucro futuro? Essa outra ação ali que tem na minha carteira, que eu estou esperando crescer o valor dela para poder vender, quando ela crescer e eu vender, eu vou ter um lucro, eu vou ter que pagar 15% desse lucro, que ele pode ser abatido por esse outro prejuízo, entendeu? Tá, mas daí você pode pensar, e tá correto pensar nisso. Se essa ação que eu tenho e caiu de preço eu vendi agora, isso quer dizer que eu estou perdendo dinheiro, certo? Eu estou vendendo por um valor menor. Enquanto eu tiver com a ação, eu tenho a ação. Mas a partir do momento que eu vendo ela, eu vou perder dinheiro. Vamos dar um exemplo. Se eu comprei 10 mil reais numa ação, e essa ação caiu para metade do valor, então agora está valendo 5. Se eu vender ela, eu estou perdendo
metade do valor. Mas se eu vender e recomprar no próximo dia, eu mantenho a mesma posição. Eu já, nesse instante, nesse momento, a minha posição, meu patrimônio naquela ação já desvalorizou 50%. Tanto faz se eu não fizer nada e esperar subir, ou se eu vender ela num dia e recomprar logo no próximo dia e novamente ficar com ela na carteira esperando subir, certo? Beleza, tendo isso em mente, esse conceito então, que o meu patrimônio vai se manter, que é o que acontece, vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais simples de todo mundo entender, tá? O exemplo que eu vou dar é de BB Seguridade, é mais ou menos uma coisa que eu fiz e fica mais fácil de ter uma ideia. Tá, então digamos que você tenha comprado ali BB Seguridade no comecinho de 2020. Você comprou 1.000 ações a R$30 por ação, deu um total de R$30 mil que você investiu, certo? Daí veio toda a pandemia, toda aquela loucura, o preço das ações caíram, e ali, próximo a mês 8 de 2021, essas ações estão valendo R$20 por ação. Ou seja, teu patrimônio, que era de 30 mil, já é 20 mil agora. Independente do que você faça, já está em 20. O que você pode fazer? Tem 3 opções. A primeira opção, você pode comprar mais ações e baixar o teu preço médio. Então aproveitar que está R$20 e você baixa o teu preço médio. Eu particularmente não gosto muito dessa opção, porque primeiro, você vai ter que desembolsar mais dinheiro para comprar essa ação e você vai estar baixando o teu preço médio. Lembra que a gente falou como é que é calculado a quantidade de imposto que você vai ter que pagar? O teu imposto, quanto maior for o teu preço médio, menor é o teu imposto, certo? Então, para que eu quero baixar meu preço médio? Cara, não faz muito sentido. Para que você vai querer baixar? Você vai pagar mais imposto. Aqui é uma coisa também um pouco contraditória, porque se pensar, ter um preço médio baixo quer dizer que eu comprei aquela ação barata, só que quer dizer que quando eu vender eu tenho que pagar mais imposto. Então, idealmente, eu quero ter o maior preço médio possível para eu pagar menos imposto quando eu for vender, certo? Então, aqui, o que você vai mais encontrar as pessoas falando é: ah, não, aproveita que está barato e compra mais e já baixa o preço médio. Tudo bem, a ação está mais barata, se ainda é uma ação que você acredita e é boa, pode ser uma boa ideia você comprar mais dela nesse valor de R$20. Mas eu acho que não é a hora correta de você fazer isso daqui agora, sabe? Eu acho que guarda aí que tem uma hora melhor se você tem um dinheirinho a mais para poder comprar essa ação a 20. A segunda opção que você pode fazer, você pode se desesperar, vender tudo e comprar tudo em renda fixa. Então, já caiu minha ação, já perdi ali R$10 mil, perdi 33% do meu patrimônio, pode ser que caia mais, não sei, estou desesperado, vendi e vou comprar tesouro. Aí, na minha opinião, a pior opção que você pode fazer, né, meu amigo? Porque se você está em renda variável, você tem que saber que isso daqui varia para cima, varia para baixo. Claro, ninguém quer que o patrimônio diminua, que varie para baixo, todo mundo quer que suba, mas é que acontece, você tem que estar preparado para isso, tem que saber que acontece isso. Se você não consegue tolerar essa variação, talvez trabalhar com uma ação, com ações no mercado acionário não seja a melhor coisa para você, talvez seja melhor você trabalhar com renda fixa, e tem muitas maneiras de você ganhar muito dinheiro em renda fixa, ou até talvez fundo imobiliário costuma variar menos, né? Mas é a segunda opção que muita gente acaba fazendo, que sem dúvida nenhuma é a opção mais errada. E tem a terceira opção, que aqui você pode, assim como eu dei no exemplo, fazer a venda de tudo e recomprar no próximo dia. Por que recomprar no próximo dia? Porque se você comprar no mesmo dia, você está fazendo um day trade, e daí não baixa preço médio, daí são regras de day trade, com impostos de day trade, não tem isenção de 20 mil, aí é outra coisa, tá? A Bolsa de Valores sempre tira uma foto do final do dia, de como é que está a tua posição no final do dia. Então você tem que ficar um dia com a tua posição zerada para ser informado do sistema da B3 de que realmente você zerou tua posição, não tem mais nada, vendeu tudo aquilo e daí realizar um prejuízo. No próximo dia você recompra. Lembra que a gente falou da opção 1 ali, que se você tiver um dinheirinho a mais e você acreditar que essa ação agora está barata, vale a pena comprar mais? Por que não é interessante comprar ela ali só para baixar o preço médio? Porque você pode comprar agora, você pode fazer a venda de tudo e daí no outro dia, quando você for recomprar, você recompra tudo mais aquele dinheirinho que sobrou que você usaria para poder baixar o preço médio. Então, e por que eu também não acho interessante você baixar o preço médio? Não tem como você deixar um preço médio menor do que você vender toda a tua posição e recomprar toda ela no valor que está agora, que é um valor muito baixo, certo?
Se você tinha bastante dinheiro e queria baixar o preço médio, você nunca ia conseguir chegar a R$ 20 no preço médio, a não ser que você vendesse tudo e comprasse tudo no próximo dia. Então assim você tem o menor preço médio possível. Seguindo para a operação, como é que a gente vai fazer então? Como é que eu vou criar esse prejuízo contábil? Então lá no começo de 2020 eu comprei essas 1.000 ações a R$30, cada uma foi 30 mil de custo de compra, né? E eu vendi as 1.000 a R$20.000. Qual que é o meu lucro? Como é que eu calculo o lucro? É o meu preço de venda menos o meu preço médio multiplicado pela quantidade de ações que eu vendi. Então, se eu vendi a 20 e meu preço médio de compra, que foi só uma compra ali, mas é o preço médio, está em R$30, isso quer dizer que teve uma diferença de R$10 por ação. E eu vendi 1.000 ações, eu tive um prejuízo de R$10.000, beleza? E então no próximo dia eu faço a recompra dessas 1.000 ações pelo mesmo valor de R$20 e volto a ter meus R$20.000 de patrimônio. Tá, e agora você, sujeito esperto, tá lembrando do que eu acabei de falar, que quanto menor o teu preço médio, mais imposto você vai pagar, certo? Então aqui, o que a gente acabou de fazer, a gente baixou muito o preço médio. A gente baixou o preço médio para 20 e criou um prejuízo contábil ali. Isso quer dizer que agora, quando eu vender, eu vou ter que pagar mais imposto. Você pode estar pensando isso, e você está correto se você está pensando isso. Realmente, você tem que pagar mais imposto. Então vamos fazer um exemplo aqui, para a gente ver como é que ficaria esse imposto se na primeira situação eu não fizesse nada disso. Eu tivesse comprado a R$30, esperado um tempo até essa ação voltar, digamos, aos exatos R$30 que era antes, e daí eu faço a venda. Então na operação normal, eu comprei as 1.000 ações por 30, deu 30 mil. Eu vendi depois, quando elas recuperaram o valor, todas elas por 30, certo? Então qual que é o lucro que eu tive? Meu preço de venda foi 30, meu preço médio é 30 também, dá zero, qualquer coisa de zero sempre vai ser zero, então não tive nada de lucro. Se eu não tive lucro, eu não preciso pagar nenhum imposto, certo? Agora, se eu fizer a minha maracutaia do prejuízo contábil ali, criar o prejuízo, vendo no próximo dia recompro, como é que fica? Então, lembra, a gente vendeu todas as ações e recomprou elas a R$20. Se a gente recomprou a 20, a gente teve um gasto de 20 mil para poder comprar, depois eu vendo elas novamente quando elas atingirem os 30 mil, para poder ficar a mesma comparação ali, né? Qual que é o lucro que eu tive? Se eu vendi a 30 e agora meu preço médio é 20, eu tive R$10.000 de lucro. O que eu preciso pagar de imposto? 15% sobre o lucro, que vai dar R$1.500. Agora aí está o pulo. Lembra que quando a gente fez a operação que gerou 10 mil de prejuízo, e esse prejuízo poderia ser abatido com lucro futuro? Ou seja, eu estou abatendo aqueles 10 mil de ter baixado o preço médio delas, ter criado o prejuízo contábil, eu estou abatendo daqui e eu também não vou precisar pagar esses 1.500. Ah, tá, eu acho que entendi então. Então você cria um prejuízo para poder ficar esse prejuízo sendo guardado para poder abater com um lucro futuro, entendi. Mas aí nesse exemplo, você abateu os 10 mil de prejuízo passado com os 10 mil de lucro, então deu a mesma coisa que se não tivesse feito nada. Então, cara, não é trocar 6 por meia dúzia? Não dá na mesma? Não, não é trocar 6 por meia dúzia. E eu vou te dizer 3 motivos por que não é trocar 6 por meia dúzia. O primeiro motivo, que é o mais engraçado, você vai olhar e dizer, cara, é verdade. O primeiro motivo, para que você está querendo vender essa ação? Você não me disse que era uma ação que você comprou e ia morrer com ela? Por que você está pensando que você vai vender? Quanto de imposto você vai ter que pagar? Se a primeiro momento você nem pretende vender ela. Então não tem porquê, né? Ou você mudou de ideia e agora quer vender. Então nós vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é que por mais que você agora decida que você não quer mais ficar com essa ação pro resto da vida, mudou alguma coisa, você está traindo seus próprios princípios e você quer vender essa ação. Agora você pode fazer essa venda dessa ação até R$20 mil por mês, é uma venda isenta de imposto de renda, certo? Então se você vender até os R$20 mil no mês no total de vendas, é isento de imposto de renda. Então você pode usar essas vendas de 20 mil por mês para vender essa ação que você baixou o preço médio. E assim, se você está vendendo os R$20 mil por mês, tanto faz o quanto de lucro você teve, porque é um lucro isento. Então não importa se o preço médio da ação está em 20, está em 30, está em 2, está em R$5, desde que você venda até os 20 mil, você não precisa pagar imposto. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, fiz uma operação lá que a ação valorizou e agora está dando R$100 mil. Entende? Meu preço médio dela está muito baixo, subiu um monte e agora se eu for vender dá R$100 mil, tem que pagar um imposto imenso. Cara, quebra isso.
Quebra isso em 5 meses. Vende 5 meses de 20 mil cada um e pronto, você não precisa pagar imposto. Terceiro motivo e o principal, que é o objetivo desse vídeo. Você vai criar esse prejuízo e você não vai querer vender essa ação. Você vai utilizar esse prejuízo para poder abater em outra que você vai ter lucro. Esse é o objetivo, certo? Você está criando prejuízo numa ação que você não quer vender, para esse prejuízo ser usado para bater um lucro de uma ação que você quer vender. Deu para entender o poder que tem essa manobra, principalmente numa carteira que tem um pouco de cada coisa? Basicamente você vai ficar no controle de como você vai pagar o imposto, de quando você vai pagar o imposto, de que jeito você vai pagar, porque você pode quebrar em vendas pequenas, você pode ficar com prejuízo a compensar imenso na tua conta. Então você fica com total controle de como você vai pagar esse imposto. Mas como nem tudo são flores, tem alguns perigos de você fazer essa operação que não é muito usual. Então aqui, alguns cuidados que você tem que ter quando estiver fazendo essa operação. Primeiro cuidado, isso daqui é um trade. E como um trade, tem todos os riscos envolvidos num trade. Não é um day trade, que nem se vê a galera falando lá, mas ele vai seguir algumas lógicas de padrões gráficos. Então é interessante você saber onde é que está a tendência, onde é que estão as resistências, onde é que estão os suportes, o que é um candle de alta, o que é uma shooting star, para você ter uma ideia para onde está indo aquele gráfico e ter um pouco mais de certeza de dizer, ó, agora é uma boa hora de vender porque não vai subir do nada, entendeu? Porque se você vende e daí no próximo dia sobe muito, você pode tomar um prejuízo para fazer essa operação. A outra dica, sendo um trade, é que para você minimizar isso, você venda no final de um dia a tua posição e você recompre logo no começo do próximo dia. Sendo assim, a janela de tempo fica tão pequena que a chance de oscilação do percentual daquela ação é menor. Provavelmente ela vai estar mais ou menos no próximo preço, ou vai variar pouco. É muito difícil uma ação que feche um dia num valor, no próximo dia suba 10, 20%, ou caia 10, 20%. Você vai minimizar. Quanto mais tempo você der para essa flutuação acontecer, mais chance ela vai ter de ela ter uma variação grande. Então, tenta vender no final do dia e comprar no começo do próximo dia. Cuidado número 2 que você tem que ter com essa operação. Se você estiver fazendo essa operação num mês, quer dizer que você está criando um prejuízo. Você está vendendo para poder dizer para Bovespa que eu estou ficando com prejuízo nesse mês. Ou seja, tentar fazer a venda de 20 mil reais por mês não é uma coisa que vai dar muito certo. Porque o que você faz nessa venda de 20 mil? Você aproveita desse benefício fiscal, dele ser isento do imposto sobre lucro até 20 mil reais para poder vender uma ação que você está com lucro, né? Não tem por que você vender uma ação que você está com quase nada de lucro. Você geralmente usa ela para poder vender uma coisa que está com muito lucro e não ter que pagar imposto. Então, se você vende alguma coisa que você está com muito lucro para não pagar imposto, e daí você, ao mesmo tempo, tenta criar um prejuízo, aqui tem lucro, aqui tem prejuízo, vai dar 0 a 0 e não vai adiantar em nada. Então, ou você cria prejuízo no mês, ou você vende até os 20 mil reais isento de lucro, certo? Cuidado número 3. Isso daqui você está querendo vender no prejuízo para poder registrar o prejuízo, para poder usar ele no futuro com lucro. Mas nem por isso você quer vender pelo menor preço possível. Então toma cuidado um dia que o mercado está sangrando, que está tudo vermelho, que caiu um monte. A ação que você está pensando em vender caiu 15%. Cara, é muito difícil uma ação que cai 15% em um dia cair muito no outro. Geralmente, 90% dos casos, o que acontece? Uma ação cai muito num dia, gera aquela bola de neve, aquele efeito manada de desespero, de todo mundo vendendo, de ativando o gatilho de trade para poder fazer venda automática, e a ação começa a cair cada vez mais. No próximo dia, quando todo mundo acalma os nervos e olha que aquilo lá caiu tudo aquilo, tem gente que enxerga como uma oportunidade e diz, pô, vou comprar um pouco porque caiu demais ontem. Então, geralmente, uma ação que cai muito num dia, ela sobe um pouco no próximo dia. E o que acontece se você vender essa ação que você está tentando criar um prejuízo contábil num dia que ela caiu absurdamente muito, provavelmente no próximo dia ela vai estar mais cara e você vai ter que gastar mais dinheiro do que você ganhou na venda dela. Então, cuidado quando o mercado está sangrando. Cuidado número 4. Você precisa avaliar se isso daqui vale a pena ou não, certo? O que eu quero falar com isso de maneira simples para não entrar tanto em número? Digamos que eu estou vendendo uma ação e estou tentando criar um prejuízo.
Esse prejuízo ele vai ser usado para bater um lucro futuro, 15% do lucro futuro. Agora, digamos que eu consegui criar um prejuízo que vai me salvar ter de pagar no futuro R$ 1.500 de imposto, tá? Não adianta nada eu fazer isso se eu tiver que recomprar a ação mais cara no próximo dia e gastei 2.000. Então faça a conta para ser um negócio que vale a pena. O que é o ideal? O ideal é você vender uma ação num preço que está com prejuízo, cria o prejuízo e no próximo dia você recompra ela no mesmo valor ou até um pouquinho a menos, certo? Porque daí você tem o benefício fiscal de abater um lucro futuro e você fica com um lucrinho dessa operação de trade ainda. Claro, não é o objetivo ganhar com o trade, mas se for possível é o cenário ideal. Bom, gente, isso daqui é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, que já deu problema na vez anterior desse microfone, e na outra ficou extremamente confuso, porque eu usei muito número, nem eu entendi direito, sabe? Estava aparecendo a Dilma falando dos 15%, de 30%, de 12%. Então eu espero que aqui tenha ficado um pouco mais claro para vocês, que tenha, tipo, quando você olhar esse vídeo você pensar, caramba, cara, que bagulho doido, eu nunca tinha pensado nisso, que eu posso... eu ter o controle do onde é que estão meus prejuízos para bater com lucro futuro e fazer alguma coisa assim, porque realmente é uma coisa bem difícil de se encontrar alguém falando. Eu não encontrei em lugar nenhum um vídeo sobre isso. Depois de muito pesquisar, eu consegui achar só um blog de uma contadora que estava falando que essa operação era possível fazer, e eu não conheço ninguém que faça isso além de mim. Então, se você faz isso ou achou interessante e vai começar a fazer, fala pra mim, porque eu gostaria de ter um parceirinho para poder trocar uma ideia sobre essas coisas. E deixa teu like aí, porque deu um trabalho do caramba para poder fazer o vídeo, certo, gente? Beleza, muito obrigado, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.